PMC News. Informação que gera valor. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todas as tardes, estamos juntos a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho de 2023 e estamos, como todos os dias, ao vivo e eu estou compartilhando a minha bancada, como todos os dias, com minha parceira Isabela Takaki. Muito boa tarde, Isabela. Sempre um prazer. Muito boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Vamos lá, gente, temos muitas notícias para comentar hoje aqui juntos, iniciando com o nosso giro de mercado, porque hoje é um dia de glória para o Ibovespa. Após um começo meio complicado, o Ibovespa voltou a subir, impulsionada por JBS, Braskem e Cogna, que são as 3 maiores altas do dia. E nesse momento o Ibovespa sobe 0,8% aos 119.706 pontos. Dia bom hoje para chegar aos 120 mil pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, JBS lidera os ganhos com 4,98% de alta. Azul agora em segundo lugar com 4,22% e Cogna agora 4,04%. Mas temos também Braskem e Mavrig que estão em altas posições. Petrobras e Vale. Petrobras sobe 2,29%, supera os R$30. 30,32 reais, e a Vale cai 0,63%, 69,23% para a Vale. Por outro lado, a pior do dia é a ação, deixa eu pegar aqui no nosso profit da Neológica, é a ação da CVC que cai nesse momento, deixa eu chegar aqui se eu consigo pegar mais embaixo, a CVC seguida por Alpargatas e Natura. CVC que nesse momento está caindo 4,22%, Alpargatas está caindo 2,69% e a Natura cai 2,19%. Dólar também, por sua vez, vamos ver como é que está o dólar nesta segunda-feira. O dólar futuro está caindo 0,15%, R$ 4,45 para o dólar futuro. O dólar à vista cai 1,04, R$ 4,77. Nesse momento, o dólar está num patamar tão baixo que é um patamar mais baixo de mais do que um ano atrás. E tem o Goldman Sachs, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa notícia que acabou de chegar, que está projetando um dólar a R$ 4,40 até o final do ano. Itaú, por sua vez, sobe forte, 1,32%, R$ 29 redondinhos. E aí, vamos ver como é que está o mercado lá fora, porque Isatacaki, Petrobras sobe, Vale desce. Isso tem algo a ver com a situação do minério de ferro e do petróleo e também como estão as bolsas lá em Wall Street. E hoje é um dia, como é que isso está funcionando esse dia aqui no Brasil? Bom, minério de ferro, vamos começar com o minério de ferro que fechou lá em Dalian, no porto de Dalian, na China, com alta de 0,43% aos 814 yuans. Agora, o petróleo Brent opera neste momento em queda de 0,68% aos $76,90. As principais bolsas internacionais americanas estão em queda neste momento, com queda de 0,32%, o índice Dow Jones. Temos também SP500, queda de 0,37%, Nasdaq, Bolsa das Tecnologias, com queda de 0,68%. Agora, as bolsas europeias aqui fecharam em queda também, a FTSE no Reino Unido com 0,71% de queda, DAX na Alemanha 0,96% de queda e CAC na França com mais de 1%, aí 1,01% de queda. As bolsas internacionais estão também bem pressionadas, indo com o movimento contrário do Ibovespa. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho de ações aqui no Brasil, porque a Eletrobras, as ações da Eletrobras registraram ganhos
nesta segunda-feira, após a companhia informar que lançará um novo plano de demissão voluntária no dia 20 de junho. Esse será o segundo plano de demissão voluntária desde a conclusão de sua privatização ocorrida no ano passado. A medida prevê a saída de até 1.570 colaboradores da Petrobras da Eletrobras, perdão. Esse PDV faz parte dos compromissos previstos no acordo coletivo de trabalho e está alinhado com medidas de otimização de custos ao plano estratégico 2023-2027 da empresa. A Eletrobras estima que o custeio global desse plano varie entre 470 milhões de reais e 750 milhões de reais. Na semana passada, a Fitch, a agência de classificação de risco Fitch, revisou a perspectiva do rating da Eletrobras de estável para negativa, considerando expectativas de menor geração de caixa. E temos novidades também no âmbito da Americanas, né, Isa? Exatamente, a novela Americanas, né? E dessa vez a companhia publicou o edital, então, que contém a relação de credores da empresa e de suas subsidiárias. A lista está disponível em documento no site da própria companhia. Para quem quiser, então, ter acesso a essa lista, pode acessar o site da Americanas. O edital também contém a confirmação da entrega do plano de recuperação judicial do grupo, que já havia sido apresentado pelo administrador judicial em 20 de março deste ano. A companhia informou que, a partir de agora, passam, então, a contar os prazos legais de 10 dias para apresentação ao juízo da recuperação judicial, de impugnações à relação de credores ali e 30 dias também para o oferecimento de objeções ao plano de recuperação judicial. A crise da Americana, só para a gente relembrar, começou ali em janeiro deste ano, quando a empresa detectou inconsistências de bilhões de reais em lançamentos contábeis, o que levou à saída do então presidente Sérgio Rial, único investigado pela Comissão de Valores Mobiliários até o momento. Então, a Americanas divulga essa lista ali de credores em seu site. Pois é, Isa, e como é que está a ação da Americanas? Vamos dar uma olhada também na ação da Eletrobras. Não sei se você tem fácil aí, se a gente dá uma olhada aqui no nosso telão, como está a ação da Eletrobras e da Americanas nesse momento, porque eu estou vendo aqui, deixa eu dar uma olhada se eu consigo achar a ação da Americanas e da Eletrobras. Acho que a Eletrobras é mais fácil, né, Isa? Não sei se você tem ela mais fácil aí no seu telão. Tenho Americanas aqui, né, que não está mais no Bovespa, mas temos a cotação dela com alta de 0,84% após essa notícia a R$ 1,20 o papel. Agora, Eletrobras, inclusive um papel que acabou subindo aí, né, depois dessas notícias, hoje realmente continua subindo em alta de 0,52% aos R$ 44,40 o papel. Perfeito. Vamos falar agora então de JBS, porque a JBS é a mais alta ação que mais sobe hoje, né? Se a gente dá uma olhada aqui, sobe 5,03% nesse momento. E JBS anunciou um investimento de 800 milhões de reais em sua unidade da Friboi, situada em Diamantino, no estado do Mato Grosso. Um investimento que permitirá triplicar a capacidade de produção no local. Os recursos serão aplicados na recuperação e modernização da fábrica, atingida parcialmente por um incêndio no último dia 11. Com esse investimento, a unidade de Diamantino se tornará a maior Brasil, segundo quanto informado pela própria empresa em nota. O anúncio do investimento foi feito no sábado pelo CEO da JBS no Brasil, o Gilberto Xandó, e pelo presidente da Friboi, o Renato Costa, durante o encontro com autoridades locais e com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que visitou a unidade que vai receber esse investimento milionário. Outra notícia vem de outra gigante brasileira, né, Isa? A Embraer, que vai ter um acordo com uma japonesa. Exatamente. Temos essa informação da Embraer, que fechou esse acordo. A Embraer e a empresa japonesa Nidec Corporation, eles anunciaram um acordo para a criação de uma nova empresa que vai ser responsável pelo desenvolvimento e fabricação de sistemas elétricos de propulsão para veículos aéreos, incluindo ali carros voadores e aeronaves da asa fixa.
Além disso, a Nilco também assinou um contrato de fornecimento com a Eve Hold para fornecer sistemas elétricos de propulsão e serviços relacionados ali ao uso aeronáutico. A transação está sujeita à aprovação regulatória e a conclusão está prevista para até 31 de dezembro deste ano. A Embraer estima, inclusive, investir aproximadamente 78 milhões de dólares na Nilco até o ano de 2026. Vamos dar uma olhadinha na Embraer, como é que está a cotação, para a gente ver que está subindo aí 0,5%, alta de 0,50% aos R$20,23 no papel após essa notícia. Só para dar uma notícia de última hora que acabou de chegar, tem sido inclusive notícia a Braskem, mas em relação à Petrobras. Acabou de sair então que a Petrobras decidiu sepultar os planos de controlar a Braskem para evitar mais conflitos políticos. Apesar da Novonor, que é a ex-Odebrecht, ser a controladora ali da petroquímica, a estatal é considerada fundamental para fechar o acordo de venda. Então, de acordo com a apuração, se a esperada proposta da JF não vingar, a tendência é mesmo uma parceria com a Unipar, que desde o início da venda, no final de 2021, tem conversado com a Petrobras, segundo fontes próximas ali do assunto, é uma apuração ali do jornal Broadcast, e a oferta do consórcio formado pelo fundo norte-americano Apollo e a petroleira de Abu Dhabi, ADNOC, já foi descartada. Então, Petrobras decide encerrar de vez os planos de controlar Braskem para evitar mais conflitos políticos ainda. Perfeito, então não teremos uma Braskem controlada pela Petrobras. A gente dá uma olhada aqui, Braskem, uma das maiores altas do dia, 4,37, 4,30 agora por cento de alta. Agora vamos ver se essas ofertas que estão na mesa e que poderão chegar outras ofertas, novas ofertas para o controle da empresa petroquímica brasileira, inclusive de possíveis controladores internacionais, se essas ofertas vão se concretizar. Falta saber qual delas será escolhida pela antiga Odebrecht, né, que é a atual Novonor, né, e ela vai ter que decidir qual será a proposta mais vantajosa. Bom, vamos então chamar o nosso primeiro convidado de hoje, que é o Matheus Amaral, analista do Banco Inter. Vamos ver se ele já está aqui conosco. Tá sim. Muito boa tarde, Matheus, e muito obrigado por estar conosco hoje aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. Prazer aqui, uma honra estar aqui para falar um pouquinho com vocês. Matheus, vamos falar um pouquinho dos fatos de hoje, né? Primeiramente, mais um dia de alta de bolsa que está fechando, esse é, se não me engano, o 16º pregão do mês, 15º, 16º pregão do mês, foram todos positivos, menos um até agora, gringo entrando no Brasil a todo vapor, entrou mais dinheiro no mês de junho do que todos os outros meses desde o começo do ano juntos, temos uma previsão IBCBR que chegou maior do que o esperado, o PIB pode crescer a 2-3% até o final do ano. Qual que é a visão de vocês no Banco Inter na conjuntura econômica, né? Sobre a conjuntura econômica brasileira, vocês estão mais otimistas do que o começo do ano? Em relação ao Ibovespa aqui, a parte econômica, macroeconômica, que é mais a Rafaela Vitória aqui que toca, eu toco a parte de equities aqui junto com a Gabriela Joubert, cubro bancos aqui, então vamos falar um pouquinho da revisão que a gente fez do Ibovespa. Recentemente, antes até mesmo, ali por volta de maio que a gente fez, antes até mesmo da Bolsa dar essa puxada, essa guinada, a gente tinha olhado ali em termos de fundamentos, como estavam as perspectivas para o final do ano, né, de estimativas de lucro das companhias. A gente viu uma revisão para baixo, se a gente comparar o lucro do ano passado com o desse ano, e mesmo assim, mesmo usando uma métrica conservadora ali, a gente olhou o Ibovespa em termos de preço sobre lucro e há quase 2 anos já esse indicador está nas mínimas históricas, né? O Ibovespa estava sendo negociado a cerca de 6 vezes lucros esperados para o final desse ano, então era um valor bem descontado. Isso acabava embutindo um pouco das incertezas do mercado em relação à política econômica, como que estava o ambiente macroeconômico, as expectativas da curva de juros, a inflação, então estava, e principalmente também medidas fiscais ali, a gente viu o arcabouço sendo aprovado,
reforma tributária também agora em discussão. Então a gente viu algumas questões começando a ser resolvidas e o mercado acabou começando a precificar e se antecipando um pouco ao movimento de um ciclo de aperto monetário aí, podendo ser interrompido até mesmo nesse ano. Então, quando a gente olhou esses fundamentos lá em maio, olhando as revisões de lucratividade das companhias, o nível de preços que o Ibovespa estava sendo negociado cerca de 6 vezes, e traçando ainda, e lá quando a gente revisou não estava quase nada definido ainda, traçando um cenário ainda de desconfiança, ainda de maior desconto que o mercado estava dando para a Bolsa, e aí querendo chegar um pouco ali em 9 vezes esse valor, sendo que a média do Ibovespa é cerca de 12, 13 vezes lucro, mesmo considerando o cenário conservador para 9 vezes e a expectativa de lucro das companhias do Ibovespa ali pertencentes ao índice, a gente chegou num valor justo assim, para 118 mil pontos para o final desse ano. Agora a gente viu o que aconteceu, foram essas perspectivas começando a ficarem mais positivas, arcabouço sendo aprovado, nível de inflação mais baixo ali que esperado pelo mercado, IBCBR, como você comentou, o PIB reforçando aí um PIB mais positivo do que o esperado, o mercado agora começou a falar mais e a pressionar um pouquinho mais em relação ao juro real, como está os juros, e a curva de juros começou a fechar um pouco mais. Isso acaba trazendo para os investidores um nível de valuation, um nível de custo de capital um pouco mais baixo do que se estava sendo precificado. Então, acaba que o mercado está se antecipando um pouco mais a esse movimento, e é um movimento de ciclo aí, começando a mudar para o ciclo que a gente estava vendo de aperto monetário até agora. Então acaba que o Bovespa acabou até ultrapassando esse valor justo aí. E isso cabe a gente olhar agora para o cenário com um pouco mais de cautela também, e olhar o cenário, as perspectivas para como que a macroeconomia vai se comportar até o final do ano. Por hora a gente mantém ainda essa expectativa de 118, um valor praticamente como fera aqui para o Ibov, mas é óbvio que a gente vai continuar acompanhando, vendo como que as condições macro vão se comportando ao longo dos meses aí a seguir, tá? Então, mais ou menos, a nossa perspectiva para a Ibov é essa, tá? Perfeito. Matheus, só para complementar essa tua resposta, queria te perguntar também sobre, você falou que analisa bancos, né? A maioria da alta do Ibovespa desde o começo desse ano foi puxada por Petrobras e Banco do Brasil, se não me engano. Banco do Brasil especialmente, né? O que vocês estão vendo sobre Banco do Brasil? Porque todo mundo esperava no começo do ano uma gestão similar àquela de outras gestões do governo do PT, né? Ou seja, maior intervenção pública no banco, de redução de distribuição de dividendo, juros mais baixos do que o mercado. Mas, na verdade, a atual presidente do Banco do Brasil está mantendo a mesma linha que era levada adiante na gestão anterior. Então, o que vocês estão vendo no Banco do Brasil e o que esperar para os próximos anos? Banco do Brasil é um caso interessante. O mercado, a gente mesmo aqui, quando teve uma possível tentativa de alteração na lei das estatais, né, quando foi aventado isso, a gente até revisou nossas perspectivas, ainda estamos neutros com o Banco do Brasil, mas à medida que a gente começou a ver, acho que o mercado começou a ver uma câmara mais restrita em relação a possíveis alterações em tudo que foi feito nos últimos 4 anos em termos de reformas, e parece que Arthur Lira marcou uma linha aqui e daqui, acho que não passa, né? Então tudo que foi aprovado parece que a Câmara ainda deve defender. Então essa questão da lei das estatais, que poderia fragilizar um pouco em termos de governança as companhias estatais e também um pouco do Banco do Brasil, isso começou a ser sanado. O discurso da CEO, da nova CEO do Banco do Brasil, também tem sido um discurso moderado, até porque o plano estratégico ali, o nível de governança do Banco do Brasil é bem defendido, são decisões colegiadas, decisões técnicas, então você tem um conselho ali, uma governança até um pouco mais forte do que a gente vê em outras estatais, como é o caso da Petrobras, por exemplo. Então o Banco do Brasil ele consegue ter um alinhamento um pouco maior aos acionistas do que outras estatais que a gente consegue ver, tá? Então acho que o mercado começou a perceber
que o Banco do Brasil talvez não fosse tão fácil para ser mexido quanto a gente vê em outros casos de bancos públicos, como Caixa, BNDES. Então, e a própria decisão estratégica do Banco do Brasil já foi definida, isso não é facilmente alterado, a política de dividendos já está travada em 40% para esse ano, e os lucros e os resultados do banco, a gente também espera que sejam positivos, continuem reportando esse nível de rentabilidade de em torno de 20%. Agora é óbvio que a gente tem que ver como que o banco vai se comportar no longo prazo, né? Para esse ano a gente ainda espera um nível de rentabilidade elevado, apesar de que o ambiente macro ainda pressiona os bancos, né? Mas eu acho que o mercado está vendo ainda um tom moderado ali, uma continuação de um trabalho feito no Banco do Brasil, que é um pouco mais difícil de se alterar, tá? Perfeito. Isa Takaki, sua pergunta para o Matheus. Boa tarde, Matheus. Na semana passada a gente falou bastante sobre a decisão do STF, sobre PIS e COFINS, né, que acabou impactando bem as ações de bancos. Eu queria que você dissesse o que o investidor deve ficar atento para quem tem bancos em sua carteira e que essa ação do STF influenciou diretamente, né? Sabe que vai acabar impactando os resultados também. O que deve ficar atento ao comprar banco em relação a essa decisão, ou quem já tem também, como olhar agora para essas ações? Uhum. Para essa decisão, a maioria dos bancos, a maioria das companhias, né, quando você tem um caso no STF sendo discutido, um caso judicial, geralmente as companhias elas provisionam essas possíveis perdas com algum caso judicial que seja desfavorável. Então isso já é geralmente provisionado. Agora, houve um caso que foi o do Santander, no primeiro trimestre, eles até colocaram isso lá no resultado, destacaram bem que estavam reforçando o balanço, eles acabaram utilizando essa provisão para esse caso específico do PIS/COFINS que o STF estava julgando ainda. Eles usaram uma decisão ali que teve do Lewandowski como uma decisão favorável para o caso para eles. Então, o caso que estava provisionado por conta de normas contábeis, né, de se contabilizar como possível, provável. Então, você tem uma regrinha assim que você, dependendo do caso, se ele já não corre mais risco de trazer prejuízo ali financeiro para a companhia, não corre mais risco de ser executado contra ali judicialmente a companhia, eles podem até reverter essas provisões que eles fizeram lá atrás. Foi isso que o Santander fez, eles pegaram essas provisões que eles tinham feito para casos judiciais e principalmente específico para esse caso do PIS/COFINS e transferiram essa provisão para a parte de provisões com crédito, para perdas de crédito, que eles estavam precisando. A gente lembra que o Santander provisionou apenas 30% para o caso Americanas e também estava sofrendo pressão ali com a inadimplência, Santander, Bradesco, versus pares que estavam um pouquinho melhores, como Itaú e Banco do Brasil. Então eles acabaram tiraram de um lugar e colocaram no outro, né? Agora com essa decisão, o Santander até soltou um comunicado que ainda estão reavaliando isso, mas pode ser que a depender do desenrolar do caso eles precisem reverter essa provisão ali para onde eles precisam, que é para o caso judicial. Então, para se ficar atento, porque houve isso no primeiro trimestre, então a gente está de olho aqui e vai ficar de olho em quais vão ser os próximos passos ali do banco. Acredito que os outros bancos estejam bem provisionados em relação a isso. Acho que a gente está de olho mais agora também para os bancos no ambiente macro. Os fundamentos ainda não mudaram, a gente está vendo os dados de crédito ainda ruins, então tem bastante coisa para ver. Mas esse caso, a gente está de olho especificamente aqui no Santander, que usou desse caso ali para pegar essa provisão e transferir para a parte de PDD, onde eles estavam precisando bastante. Né? Queria falar de outro banco que, na verdade, teve problemas de inadimplência crescendo no primeiro TRI, que foi o Bradesco, né? O Bradesco sofreu bastante com o aumento de inadimplência, diferente de outros bancos. O Bradesco tem uma clientela, né? Tem um público mais popular, entre aspas, então sofre mais com esse tipo de situação. Mesmo assim, o Bradesco hoje, por exemplo, está subindo a ação do banco, né? Qual que é a sua visão sobre o Bradesco e os papéis de um dos bancos mais tradicionais do Brasil? Acho que foi um pouco do que eu falei, até comentando de mercado de forma geral, né? Essa expectativa de fechamento de curva acabou trazendo ali também para o Bradesco. Acho que também uma percepção de que o pior ficou para trás. Acho que o mercado tem precificado um pouco e antecipado um pouco
uma possível recuperação do Bradesco. Apesar de que a gente não olha ainda com esse viés, os dados de crédito, a gente ainda está vendo a inadimplência, os últimos dados, como a gente viu de abril, a gente ainda está vendo a inadimplência apertando os bancos, batendo recordes aí no cartão, em linhas clean, como a gente chama, que são as sem garantia. No PME também, que o Bradesco é bem exposto, então a gente ainda está vendo uma inadimplência pressionando. O Desenrola Brasil, que a gente viu, o programa de renegociação, não deve trazer um alívio muito grande assim, em termos de inadimplência para os bancos. É óbvio que ele vai trazer ali, e os impactos são neutros, tá? A gente tem até um estudo em relação a isso, mas é óbvio que ele traz ali no campo positivo, acho que um pouquinho mais de concessão para essas pessoas que estavam mais endividadas e traz de volta para o âmbito ali das concessões, mas no que o Bradesco está passando em termos de pressão ali na qualidade de crédito, a gente ainda não vê uma melhora. O segundo trimestre deve continuar vindo com dados ruins. Acho que o mercado interpretou esse resultado do primeiro trimestre, que veio um lucro ali acima do esperado, mas quando a gente olha a qualidade, o fundamento continuou vindo com os números ruins ainda, com tendências negativas no resultado, e a gente ainda espera que para o segundo trimestre venha assim, talvez até para o terceiro, e esse ano acho que ainda não está, em termos de fundamentos, decidido ainda essa recuperação. A gente espera, sim, que o banco vai recuperar o nível de resultados, mas isso vai ser gradativo e mais ou menos lá para o final do ano ou para 2024, mas para agora a gente ainda não vê ainda nenhum sinal de que esses fundamentos devem melhorar. Agora é óbvio que o mercado está colocando também, e ele vai também junto ali no pacote, né, dessa perspectiva de custo de capital mais reduzido, de custo do equity, né, um pouco mais reduzido. Então, pode ser que também o Bradesco esteja pegando essa onda, assim, mas quando a gente olha os fundamentos para a indústria como um todo, né, ainda está sendo pressionado. Você vê os dados de crédito desacelerando, os bancos ainda restritivos e a inadimplência ainda pressionando. E aí é óbvio, olhando tanto para Bradesco quanto para Santander, a gente ainda vê sinais de qualidade de crédito ali pressionados, tá? Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu agradeço muitíssimo o nosso convidado de hoje, o Matheus Amaral, analista do Banco Inter, né, do Inter. Muito obrigado, Matheus. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Eu que agradeço. Contem com a gente aí, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Gente, Bolsa continua subindo 4 horas e 30 minutos, alta de 0,81%, mas para saber mais, a gente dá um rápido intervalo, então fique conosco, 2 minutinhos e voltamos com mais notícias. Não sai daí. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema.
Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 4 horas e 32 minutos, 33 minutos nesse momento. E a Bolsa que continua subindo 0,81% para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa que não para de subir e nesse momento está prestes a tocar os 120 mil pontos. Agora 119.747 pontos, dólar cai 0,83%, R$4,78. A Petrobras sobe 2,06%, R$30,25. Vale cai 0,46%, R$69,35. A melhor ação do dia, JBS 4,87%, Braskem 4,30% e Azul sobe 3,74%. Por outro lado, a pior do dia, CVC 4,44%, Alpargatas cai 2,69% e Açaí 2,37%. Isa, como estamos com o petróleo lá fora? Já fechou o Brent em Londres ou ainda estão negociando? E quanto está a cotação nesse momento? Bom, o petróleo Brent já fechou, o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, fechou com queda de 0,68% aos $76,09. Perfeito. Então vamos falar agora um pouco de empresas brasileiras que estão em dificuldade, porque o presidente da Light, da distribuidora Light, o Thiago Freire Gucci, renunciou ao cargo, assim como de sua posição de diretor da Light e do conselho de administração da Light Energia. A partir do dia 30 de junho, a demissão será efetiva e a empresa não sinalizou um novo nome para assumir a vaga. O anúncio feito no final de semana surpreendeu os investidores e as ações da Light devem ter mais um dia de volatilidade na bolsa. E aí eu já pergunto para a nossa Isa Takaki, Light saiu do Ibovespa, mas como está a cotação nesse momento? Por isso que a gente não vê ela aqui atrás no nosso telão. Mas como está a Light nesse momento na B3? Está com alta de 1,28% aos R$ 7,12 o papel de Light. Perfeito. E vamos falar agora um pouco de carros populares, porque o programa do governo para incentivar os carros populares já utilizou cerca de 60% do total disponível. São 300 milhões de reais em incentivos que as montadoras já repassaram aos consumidores. Os números são do Ministério do Desenvolvimento e o novo balanço sobre o programa deve ser divulgado ainda no dia de hoje. Lembrando que o pacote foi lançado há 2 semanas, no dia 5 de junho. O governo estimava uma duração de 4 meses. Na verdade, não deve nem completar nem um mês completo por conta da alta procura. Então, 3 semanas e acabou o programa, que lembramos, deve custar 500 milhões de reais disponibilizados pelo governo federal. E vamos falar de dólar, né, Isa? Exatamente. Até porque o Goldman Sachs, divulgou um relatório apontando ali o dólar, que acumulou uma baixa de cerca de 8%, segundo o relatório deles, ante o real de 2023, com uma desvalorização de mais de 5% apenas no mês de junho. Porém, ainda há espaço, segundo eles, para uma queda para a moeda norte-americana frente à brasileira. A equipe do banco, do Goldman Sachs, revisou as projeções para o dólar para os próximos 3 meses. Olha só essa revisão. De 6 e 12 meses para R$ 4,60, R$ 4,40 e R$ 4,40 também, respectivamente. Ante as projeções anteriores, que era de R$ 4,90, R$ 4,85 e R$ 4,80.
Embora as operações de carry trade, que é a operação ali que o estrangeiro toma dinheiro emprestado a juros mais baixos em países europeus, Estados Unidos ou Japão, para depois aplicar esse mesmo capital em países de juros mais altos, como o Brasil, ganhando assim na diferença de juros, né, que significa esse carry trade, mas tenham sido chaves ali para o desempenho do real e os desdobramentos também domésticos, né, que a gente tem acompanhado aqui no nosso cenário interno, econômico, político, também contribuíram para a alta da moeda moeda brasileira ante o dólar. Bom, então Goldman Sachs aí apontando que o dólar acumula baixa e uma projeção de taxa da cotação menor aí para o dólar para os próximos meses. E agora vamos falar de taxação sobre transações de Pix, via Pix, né? Ou seja, taxação de operações via Pix, que voltou à tona no último final de semana por conta de uma notificação enviada pela Caixa Econômica Federal a parte dos seus clientes, ou seja, os clientes que atuam com contas corporativas. Bom, o que a Caixa falou? Que a partir de julho as contas PJ, né, quem tem conta PJ na Caixa, vai ter seu Pix taxado, ou seja, qualquer operação que for realizada através da conta PJ vai ser taxado. Isso, na verdade, não surpreendeu muita gente, porque já existe essa taxação do Pix para pessoas jurídicas desde o lançamento desta ferramenta, porém a Caixa Econômica Federal, assim como outros bancos até o momento, não aplicava esta taxação, né? Então, para quem tem CPF, as contas de pessoas físicas, não haverá nenhum tipo de cobrança, pelo menos por enquanto, né? Mas quem terá pessoa jurídica vai ser taxado para enviar ou receber via Pix, né? Agora, o que acontece? Não sabemos ainda quanto será essa taxa, não sabemos quando isso vai começar. Outros bancos já taxam, por exemplo, o Santander taxa com 1,4% sobre a transação, o Itaú 1,45% sobre a transação. Tem outros bancos que têm uma taxação maior, né? Tem uma carga maior. Mas, por exemplo, o Nubank não cobra nada para esse tipo de transações. Agora, muita gente se preocupa com esta decisão porque poderia ser o prelúdio a uma taxação também para as pessoas físicas e não apenas para as pessoas jurídicas. E lembramos que esse foi um assunto que também se tornou polêmico durante a campanha eleitoral, porque seja o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o então ministro da Economia, o Paulo Guedes, acusaram o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva de querer taxar o Pix, né? Tanto que isso foi considerado, segundo parte da imprensa, como fake news. Mas dessa vez, após 6 meses, a gente está vendo uma taxa sendo criada, claro, só para pessoas jurídicas, mas isso já acontece. Vamos ver se vai ficar entre 1,40, 1,45, 1,50, como são outros bancos. O Banco do Brasil é um pouco menos, é 0,99%, ou vai permanecer como Nubank, C6 e Inter, que não cobram tarifas para suas operações via Pix, né? E agora, falando de governo federal, falando de órgãos públicos, ministro da Fazenda, Isa, disse que juros tinham que ser cortados lá em março, né? Pois é, o ministro aí, não só o ministro da Fazenda, mas outros já que apoiam Lula, já deu esse tipo de declaração dizendo que os juros deveriam já ter sido cortados há um tempo, e o ministro da Fazenda, Haddad, então afirmou hoje que o Banco Central já deveria ter reduzido a taxa básica de juros em março, em resposta às projeções de queda da Selic em agosto, mostradas mais recentes aí pela pesquisa Focus. Ele falou com essas palavras: para mim, deveria ter sido em março, disse Haddad em entrevista a jornalistas hoje. Analistas consultados pelo Banco Central no Focus hoje melhoraram a perspectiva para a inflação, o crescimento econômico, e passaram a ver o primeiro corte na taxa básica de juros no mês de agosto, com a Selic mais baixa, tanto no fim de 2023 quanto no fim de 2024. Lembrando que a semana a gente tem aí decisão de Copom, porém a previsão de queda mesmo seria só para a próxima reunião no mês de agosto. As revisões no levantamento que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos vêm na esteira ali de dados melhores divulgados recentemente. Então tá aí Roberto Campos Neto
que mantém sua política de aperto monetário. Teve críticas recentemente de Luísa Trajano, do Magazine Luiza, dizendo que ela já teria ligado várias vezes, pedindo para ele baixar essas taxas de juros, que estavam muito altas ali, que as empresas poderiam quebrar. E agora a Fernanda Haddad disse que relata e faz esse desabafo dizendo que poderia já ser cortar, fazendo uma pressão aí ao presidente do Banco Central, que é um órgão independente. Pois é, né? Agora, falando voltando a falar de bolsa, acabou de sair uma pesquisa do Bradesco BBI que indica que os brasileiros não estão vendo mais upsides na bolsa para 2023, ou seja, os brasileiros não estariam mais tão otimistas com a bolsa até o final do ano. Informação divulgada pelo Bradesco BBI, que fez uma pesquisa com 61 investidores brasileiros que acreditam que o Ibovespa vai ficar por volta de 119,8 mil pontos, que é o patamar que está nesse momento, né? Então, para o Bradesco, 43% dos entrevistados acreditam que o Ibovespa vai ficar entre 111 mil e 120 mil pontos, 40% entre 121 mil e 130 mil e 10% entre 101 mil e 110 mil pontos como cenário base. E 42% dos entrevistados informaram que já estão aportando na Bolsa Brasileira, 17% dizem que podem aumentar a sua exposição na Bolsa, podem investir mais, caso o governo consiga zerar o déficit primário em 2024, e outros 17% pretendem voltar a investir na B3, caso o Ibovespa caia abaixo dos 100 mil pontos. Em 15% afirmam que ficarão otimistas caso a meta de inflação permaneça em 3%. Segundo os entrevistados, os gatilhos negativos são a carga tributária, que pode aumentar, comprometendo mais os resultados da empresa. A privatização da Eletrobras poderia ser revertida e o parafiscal do Brasil poderia se deteriorar, enquanto o governo poderia pedir uma redução da projeção de zerar o déficit primário até 2024. Então, temos os investidores brasileiros que estão moderadamente otimistas com a Ibovespa, mas segundo eles, o que era para ser ganho já foi ganho, e ao mesmo tempo há vários pontos negativos ainda sendo pontos de atenção para os investidores, pessoas físicas no Brasil. Isa, temos também notícias sobre projeções da Selic, né? Aliás, não, temos notícias sobre a Airbus, porque a indiana Indigo e a Airbus fecharam um negócio que tem um valor de 500 milhões de dólares. O que é isso, Isa? Eu estou tentando achar aqui, eu perdi aqui a notícia. Mas se você quiser continuar... Vou lá, eu vou então, deixa comigo então, porque a indiana Indigo anunciou a compra de 500 jatos da Airbus, um pedido recorde para a fabricante europeia. Então a Airbus vai entregar 500 jatos para a companhia aérea indiana Indigo. Isso ressalta a crescente demanda por viagens aéreas, que é alimentada pelo crescimento econômico lá da Índia. Segundo as duas empresas, esse seria o maior contrato de compra da história da aviação comercial e envolveria o modelo A320, que é um dos carros-chefes da Airbus. O anúncio foi feito na abertura da Paris Air Show, que é uma das maiores feiras de aviação civil do mundo. E lembrando que a Airbus é uma empresa europeia, mas grande parte de sua operação fica lá na França. As duas empresas não revelaram o valor do pedido, mas é estimado em dezenas de bilhões de dólares. O pedido da Indigo supera outra encomenda gigante feita meses atrás pela Air India para 470 aeronaves da Airbus e da rival americana Boeing. As companhias aéreas indianas estão correndo para atender a crescente demanda
por viagens dos consumidores indianos que estão aumentando, a classe média na Índia está aumentando e os jatos A320 comprados pela companhia aérea indiana normalmente estão utilizados para trajetos de curta duração. E vamos para então o nosso segundo convidado de hoje, o Lucas Lima, analista da VG Research. Muito boa tarde, Lucas. Sempre um prazer tê-lo conosco. Espero contribuir aí. Lucas, vamos lá, vamos falar um pouquinho de varejo, porque o varejo é um setor que sofreu muito nesse período. Magazine Luiza, especialmente, é uma ação que sofreu bastante, né? Uma empresa bastante machucada pela alta dos juros. Tivemos esse embate, a Isa estava até comentando antes sobre o embate entre o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e a Luiza Trajano. O que vocês estão vendo aí na VG para o setor do varejo como um todo e para a Magazine Luiza em específico? Então, assim, primeiro é importante assim, o investidor entender que o varejo ele tem várias subdivisões, né, de segmentos e setores que desempenham assim, cada um de uma maneira diferente. Quando a gente olha ali especificamente para o e-commerce, né, Eu acho que perdemos o nosso convidado, mas já voltamos com o nosso Lucas Lima, analista. Voltou o Lucas. Então, Lucas, pode retomar o raciocínio que deu uma interrupção quando você estava falando das diferenças entre o varejo. Certo, então, falando especificamente do e-commerce brasileiro, a gente viu um resultado fraco, né, no primeiro trimestre de 2023, com dados aí de diversas agências mostrando queda do e-commerce brasileiro, isso refletindo esse cenário que a gente está visualizando de taxa de juros ainda elevada, prejudicando ali diretamente as vendas das empresas, principalmente as que atuam com bens duráveis, né, como Magazine Luiza, a Via. Olhando para o setor como um todo, o Mercado Livre ele vem sendo o grande destaque, né, vem despontando, conseguindo ali conquistar market share, um crescimento muito acima dos pares, né, mesmo com o e-commerce registrando queda no primeiro trimestre, o MELI conseguiu crescer muito aqui no Brasil, tem uma plataforma assim, de ecossistema logístico muito desenvolvido, está entrando no business de ads, que várias formas ali de conseguir mais monetização. Então o MELI é um caso fora a parte assim, do e-commerce que vem se destacando positivamente. Falando especificamente do Magazine Luiza, aí a gente já olha com maiores dificuldades, né, para essa empresa, por conta ali da alavancagem, né, por conta ali da disputa de preços, né, o setor ele ficou por muito tempo muito irracional em termos de preço, afetando a margem da Magazine Luiza, toda aquela festa que a gente viu um pouco mais nesse passado recente de frete grátis, cashback e tudo mais, então você perde margens por conta desses descontos que você dá ali para tentar melhorar um pouco as vendas, então todo esse mercado mais irracional em termos de preço afetou muito a margem ali do Magazine Luiza, que vem tentando mudar agora nos últimos resultados, né? Já não existe mais tanto frete grátis assim, tanto cashback, vem se tornando um ambiente mais racional ali para o Magazine Luiza, que vem tentando ali recompor as suas margens, em detrimento das vendas, é claro, né? Quando a gente foca mais em margem, termina desacelerando um pouco as vendas, mas a gente olhando para frente, né, vê um cenário melhor aí de rentabilidade para o Magazine Luiza, apesar de ainda ser uma empresa aí que a gente não olha assim com tantos bons olhos para o investidor ali que busca mais o médio prazo por conta dessa taxa de juros ainda elevada, né, afetando todo esse setor de e-commerce. Isa. A gente tem a reunião do Copom nessa semana, né? A projeção de queda ainda na próxima reunião, porém acaba beneficiando, né, as empresas do setor varejista. Qual que é a perspectiva para o setor diante dessas quedas? Então, essa queda na taxa de juros tende a beneficiar muito ali as empresas do setor de e-commerce, mais no futuro, né, quando a gente olha ali a projeção de fluxo de caixa dessas empresas de crescimento, né, quando a gente tem uma taxa de juros menor vai ser a taxa de desconto, né, daqueles fluxos de caixas futuros, né. Então, o setor de e-commerce tende a ser beneficiado, porque também tem muitas empresas endividadas, né, então é beneficiada tanto ali pelo menor desconto, né, desse fluxo de caixa futuro, que são empresas de crescimento, e também elas ganham muito ali na linha de despesas financeiras, né, já que elas têm uma dívida muito grande, como
a Via e o Magazine Luiza também, a linha de despesas financeiras ficam muito mais leves para essas empresas e termina melhorando o resultado no final. Só que assim, essa melhora ela é muito gradual, né? Então, como eu falei, para o segundo semestre de 2023, a gente ainda vê um cenário muito desafiador para o e-commerce brasileiro, mesmo com essa redução das taxas, a gente ainda vai ter uma Selic aí final de ano em torno de 12% e final do ano 2024 em torno de 9,5%, 10%. Então, mesmo assim, 10% para o final do ano 2024, a gente vê com uma taxa de juros ainda muito elevada para esse setor, para empresas que têm um endividamento muito elevado também. Então, apesar dos juros menor beneficiando, obviamente, o setor varejista, a gente ainda vê essas empresas do setor de e-commerce, mais especificamente Via e Magazine Luiza, como um olhar assim, de maior cautela diante desse cenário de juros ainda elevado, mesmo sendo reduzido. Agora, Lucas, mas temos também, agora você falou a questão do endividamento, temos muitas empresas também, por exemplo, do setor de construção civil, que estão sofrendo muito com esses juros tão elevados, especialmente da classe média, porque os altos geralmente não tem muito problema com juros, porque o alto padrão, o pessoal tem dinheiro para comprar apartamentos mesmo com juro alto. Baixo padrão é em subsídio público. Agora, o do meio, né, a classe média é aquela que está sofrendo mais. Construtoras médias, como elas estão enfrentando esse momento de juros prolongados e não existe o risco de quebradeira generalizada destas empresas? A gente pode assistir daqui a alguns meses uma série de falências por causa de juros tão elevados por tanto tempo assim? Então, é perfeito, assim, é um ótimo ponto. A gente vê ali que a parte de altíssima renda, né, ela tem uma correlação ali de quase 90% com a curva de juros. Então, a curva de juros cedendo e essas empresas de altíssima renda tendem a desempenhar muito bem. E a baixa renda também, como falou, pelos subsídios e tudo mais, termina sendo menos afetada por esses juros elevados. Agora, a média renda, a gente vê algumas combinações ali realmente negativas no que tange ali o financiamento da poupança, né, que é o que a gente chama que é o SBPE, tem uma escassez ali do fundo, o affordability tá ruim para o setor, esses juros elevados afetam diretamente essa parte ali da média renda realmente. Essas construtoras, elas ficam querendo repassar os custos aí dos últimos anos e vem tendo dificuldade, né, nesse repasse de custos, com dificuldade ali de lançar novos projetos com aquelas margens que elas lançavam lá atrás. Então, o nível de estoque também da cidade de São Paulo tá bem elevado, isso atrapalha ali também o apetite, né, por lançamento. Então, essa dinâmica ali da média renda, a gente vê de fato com um olhar assim, de maior cautela, né? Mas assim, os juros, ele, de maneira geral, tendem a beneficiar ainda essas empresas, né? Em termos ali de melhoras de margens, né? E de velocidade de vendas também, elas estão sendo cada vez mais seletivas. Então, assim, eu não vejo risco de quebradeira, primeiro por um ponto, né, que essas empresas, apesar de estarem sofrendo, elas estão com a estrutura de capital saudável, então não estão com aquela estrutura de capital muito elevada, como a gente viu na última crise ali de 2016, onde várias realmente sofreram assim absurdamente, e como a crise anterior também é de 2016, esse momento agora eu vejo com olhos diferentes por conta da estrutura de capital dessas empresas estarem um pouco mais saudáveis e elas conseguirem passar por esses momentos, né? Então, por esse ponto, e também os distratos, né, que a gente viu em outras crises aí, distratos disparando, com a lei dos distratos, né, que a gente teve aí nos últimos anos sendo colocado em prática, né, eles estão mais controlados no setor. Então, acho que por essa ótica assim, de melhor estrutura de capital, menores distratos, acho que as construtoras listadas em bolsa, né, é bom citar, estão com um campo assim, mais tranquilo em relação a quebrar. Né? Eu não vejo com esses olhos. Perfeito. E JK aqui? Perdemos tá, aí. Agora, Conceição, eu queria só voltar um pouquinho em varejo e falar de. Tá ok? Basicamente, Via Varejo, um pouco antes da sua resposta de agora, sobre o alongamento da dívida de Via Varejo, né? Debênture CDI mais 4%. O que você achou?
Eu acho que temos um problema com a conexão da Isa. Ela já vai voltar daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu só queria continuar o nosso papo com o Lucas. Daqui a pouco, Lucas, a Isa vai fazer a pergunta para você. Então, continuando o nosso papo sobre varejo, sobre construção. Lucas, vou te apertar a perguntar. Shopping center. A gente viu uma forte alta do setor de serviços, né? Enquanto a Isa se reconecta, vamos analisar então o setor de shopping center. Inclusive, primeiro trimestre teve uma alta expressiva da atividade econômica dos serviços. Então, como é que está a situação dos shoppings e, ao mesmo tempo, isso está se reverberando nas cotações e nos proventos distribuídos por fundos imobiliários de shopping centers, ou ainda não chegou na ponta esse resultado tão positivo do setor de serviços? Então, assim, falando primeiro assim das ações de shopping centers, né, que é da minha cobertura aqui, essa parte mais de ações, as ações de shopping center, eu acho que foi uma das que mais surpreenderam assim no pós-pandemia. Muitos investidores, né, o mercado em si, acreditavam num cenário mais desafiador para esse tipo de segmento, né, ali pós a pandemia, em termos de recuperação. E acho que o setor de shopping centers assim, surpreendeu muito positivamente em termos de crescimento e ainda vem surpreendendo positivamente, né? A gente vê ali com vários indicadores, né, desse shopping se listado em bolsa. Então a gente tem ali a Also, né, que se fundiu agora com a BR Malls, o Iguatemi, a Multiplan, vários indicadores já acima do patamar pré-pandemia. Então eles vieram, né, se recuperando muito, muito bem nos últimos trimestres, em termos ali de taxa de ocupação bastante elevadas, a inadimplência também bastante baixa, né, mostrando a qualidade do portfólio desses shoppings, né, que estão listados em bolsa. Então assim, a gente viu com muito bons olhos os últimos resultados, né, reportados pelos shopping centers aqui no Brasil, e por isso que as ações aí também refletiram muito bem esses resultados, né? Então, olhando para frente assim, a gente continua com viés positivo para esse setor. Ainda tem alguns shoppings, né, que outros menos, né, mas alguns negociam ainda com desconto interessante em termos de valuation. Então, assim, a gente vê com bons olhos aí essa recuperação que o setor de shoppings apresentou. Perfeito. Então, deixa eu dar uma olhada só rapidinho, Lucas, porque a bolsa está fechando, já voltamos com você, 4 horas e 59 minutos nesse momento. Temos a bolsa fechando em alta de 0,93%, maior alta do dia, JBS 4,03%, Braskem 3,77% e Localiza 3,58%. Eu vou te perguntar depois, Lucas, sobre as locadoras também, porque também tivemos forte altas no último período. Pior do dia, CVC, Natura e Alpargatas também é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, mas antes disso vamos dar uma olhada também como é que fechou o dólar, né? Porque o dólar caiu nesta segunda-feira, caiu forte o dólar à vista, uma queda de 0,85%, R$4,78. A Petrobras subiu 2,02%, superou os R$30, 30,24%. A Vale caiu 0,43%, R$69,37. Tivemos o Itaú, que subiu 1,22%. A pior do dia, né? Nem falei. A CVC caiu 4,44%. Quedas expressivas da CVC, mesmo se alguns dias está entre as maiores altas e depois entre as piores quedas, né? Então vamos ver daqui a pouco com o Lucas também o porquê isso está acontecendo. O Natura caiu 2,37%, Açaí, varejo também 2,29%. Também vamos perguntar para o Lucas daqui a pouquinho o que ele está achando do Açaí como empresa. E deixa eu ver aqui como que fecharam as bolsas lá fora também. Tivemos o minério de ferro e o petróleo. Deixa eu ver o petróleo Brent, a Isa estava falando, deixa eu dar uma olhada só como é que fechou. O Brent lá em Londres, queda 0,68% a $76,09. Petróleo que volta aos patamares de basicamente um ano atrás, né? Se a gente pegar o andamento da cotação do petróleo do último período, o petróleo está sofrendo e muito
muito, né? E está continuando essa queda importante. Basicamente, o petróleo está no mesmo patamar de maio do ano passado. Vamos ver então se vai conseguir retomar ou não. E as bolsas lá fora, Dow Jones, SP 500 e Nasdaq todas em queda. Dow Jones 0,32, SP 500 0,37 e Nasdaq 0,68% para essas bolsas. Lucas, 5 horas e 01 minutos. Não sai daí porque vou voltar a te perguntar muitas coisas, então se prepara já. Açaí, CVC e as locadoras, né? Localiza e Movida, porque eu vou te perguntar sobre esses pontos, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais um bloco aqui no nosso closing da BMC com o nosso convidado da VG Research. Então, não saia daí porque voltamos já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Agora, não é mais a minha palavra de mãe, basta eu apresentar um documento para que eu tenha que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá. Mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa-Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa-Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, 5 horas e 5 minutos nesta segunda-feira. E Bolsa, que tem mais um dia de glória. Ibovespa que fecha em alta a quase 1%, 0,93%. Vamos ver se até o final do aftermarket o Ibovespa vai chegar a 1%. Ibovespa, então, cada vez mais próximo nos 120 mil pontos, 119
19.859 pontos nesta segunda-feira para o Ibovespa. Tem até torcida na Faria Lima para chegar aos 120 mil pontos. E a gente estava falando com o nosso convidado de hoje, o Lucas da VG Research. Lucas Lima, vamos ver se ele está conosco agora. Lucas Lima, sim, e a Isa também está de volta conosco. Então, Isa, primeira pergunta é sua, voltando a perguntar sobre a questão da dívida, né? Que você estava querendo saber da taxa de juros sobre dívida, né? Exatamente. Eu estava falando sobre... voltando no setor de varejo, né, vocês já foram para shopping, mas eu queria uma dúvida em relação à Via, sobre o alongamento da dívida da Via ali, a debênture de CDI mais 4%. O que você achou? Se essa dívida, mesmo cara, acaba ajudando a Via Varejo? Então, perfeito. Assim, é uma dívida bastante cara, né, que chama bastante atenção, assim, CDI mais 4%. Mostra muito ali também o risco da empresa, né, a necessidade dela também diante dessa situação, né, de precisar realizar o pagamento ali das suas dívidas de curto prazo, né. A Via, ela tem um montante assim muito relevante de dívida que está vencendo agora, que venceu, né, no segundo trimestre de 2023 e está vencendo agora no terceiro trimestre de 2023. Portanto, esses recursos aí captados com levantamento, né, com debêntures, vai ser utilizado, né, para pagar essas dívidas de curto prazo a uma taxa aí bastante realmente elevada, né? Mas assim, é realmente por necessidade, né? A estrutura de capital da Via vem sendo o principal ponto ali de atenção dos investidores já há algum tempo, né? E essas emissões, né, aumentam ainda mais assim a preocupação da liquidez da empresa. Então, a gente olha assim com olhos de bem cautela essa parte de uma forma bem cautelosa, né, para a estrutura de capital da Via atualmente, mas a empresa, assim, com a melhora para frente, né, de retomada do consumo, melhora do crédito ali para a pessoa física, com redução da taxa de juros, a gente espera aí que a empresa consiga ali se encontrar, né, com estratégia para melhorar a sua geração de caixa e automaticamente melhorar também a sua estrutura de capital aí nos próximos trimestres. Mas realmente, assim, é um momento bem desafiador para a empresa em termos de solução ali para a sua estrutura de capital. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer com a Via e o que vai acontecer com outras empresas que analisamos nessa segunda-feira. Isa, tem alguma outra pergunta para o Lucas? Senão a gente libera ele agradecendo pela presença. Não, pode liberar. Vamos lá, então. Lucas, brigadíssimo por sua participação. Lucas Lima, analista da VG Research. Muito obrigado por ter estado conosco nesta segunda-feira aqui no nosso closing da BMC. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer todo nosso. E Isa, vamos continuando nossas notícias de hoje, porque temos ainda muita coisa do que falar, né, Isa? Exatamente. Inclusive, é uma notícia que saiu agora há pouco sobre a reunião de Lula e Haddad. Eles estão reunidos lá no Palácio Alvorada para discutir a reforma tributária e arcabouço fiscal, que tem votação prevista para a semana que vem, para essa semana no Senado. O Haddad deve passar toda a tarde no Alvorada, depois do encontro. Ele e Lula, então, ele e Lula devem entrar ali numa reunião sobre o Plano Safra com os ministros da Agricultura e também do Desenvolvimento Agrário. Essa reunião começou ali por volta das 4 horas da tarde. Há uma preocupação do governo sobre a possibilidade no atraso na entrada em vigor ali do arcabouço, que vai substituir o teto de gastos por conta ali de mudanças que o Senado pretende fazer no texto aprovado pela Câmara. Então, Lula e Haddad discutem neste momento reforma tributária e arcabouço fiscal no Alvorada. Na parte política, temos também uma notícia que acabou de chegar, porque o presidente Lula disse que a inflação vai diminuir mais, né? Lula, então, falou que a inflação deve diminuir mais durante o evento do Minha Casa Minha Vida. Em Abaetetuba, disse que a inflação vai baixar ainda mais. Isso, basicamente, às vésperas, né? Pouco antes da reunião do Copom. Então, Lula está antecipando que teremos uma redução do Copom em breve. Vamos ver, então, o que vai acontecer
acontecer, porque se de fato a inflação vai diminuir ou não. Agora, vamos falar um pouco de política internacional, gente, porque tivemos uma reunião muito importante entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o líder chinês, o Xi Jinping, e Blinken disse que a esperança e a expectativa é que as comunicações entre China e Estados Unidos aumentem, melhorem e tenham melhor envolvimento entre os dois países daqui para frente. Blinken falou para repórteres durante uma coletiva de imprensa em Pequim, mas disse que os Estados Unidos, abre aspas, não tem ilusões sobre os desafios de administrar o relacionamento com a China. Por sua vez, o líder chinês, o Xi Jinping, fez raros elogios à visita de Blinken, dizendo que era muito bom que os dois países tivessem feito os progressos na estabilização do relacionamento e também citou acordos sobre algumas questões específicas, mas o Xi Jinping não deu detalhes sobre o que seria. Não haveria sinais que as duas reuniões tenham ajudado a resolver as grandes diferenças que existem ainda entre Estados Unidos e China. Não houve, por exemplo, progresso na restauração dos contatos diretos entre as forças armadas dos dois países que, por sinal, continuam em desacordo sobre disputas comerciais e de propriedade intelectual, sobre questões de direitos humanos, sobre o apoio da China para a Rússia na guerra da Ucrânia e também sobre limites dos Estados Unidos ao utilizo de tecnologia avançada chinesa. E, claro, a questão mais importante na mesa é com certeza a questão de Taiwan, porque os chineses consideram Taiwan como uma província rebelde, né, e estão prontos até para utilizar a força armada para invadir a ilha, enquanto os americanos consideram que Taiwan deve ter o seu destino decidido pelos taiwaneses e estão prontos também a intervir militarmente para defender a ilha, caso ela seja invadida por forças militares chinesas. Isa, temos também o Boletim Focus. Hoje não falamos, né, de Focus, hoje de manhã, quer dizer, hoje à tarde, hoje à tarde, né? Antes que a gente chame o nosso analista técnico, vamos dar uma lembrada como estão as projeções da Selic para os próximos meses, porque caiu, né, a projeção da Selic para os próximos meses. Boletim Focus cada vez mais otimista, né, Isa? As projeções para a inflação de 2023 e 2024, segundo o relatório do Banco Central divulgado hoje pela manhã, então a estimativa do IPCA para este ano caiu pela quinta semana consecutiva de 5,42% para 5,12%. Já a previsão para o ano que vem acumulou um terceiro recuo de 4,04% para 4%, e a projeção para o PIB de 2023 também voltou a subir. PIB, então, o crescimento, a projeção subiu novamente de 1,84% para 2,14% na semana seguida de alta ali. A estimativa para 2024 caiu de 1,27% para 1,20%. Agora, a Selic, a projeção, como você perguntou, da Selic caiu de 12,5% para 12,25% após 8 semanas de estabilidade, e a 2024 recuou 10% para 9,5% após 17 semanas, e de 2025 foi mantida em 9%. Perfeito. Então, vamos falar agora um pouco de análise técnica com o nosso terceiro convidado. Ainda não, daqui a pouquinho vamos falar então de análise técnica com o nosso terceiro convidado de hoje. Enquanto isso, vamos falar então do programa do governo federal sobre os carros populares, porque 64% dos recursos já foram utilizados. Temos ainda uma semaninha de fato de tempo para utilizar esses recursos antes que terminem. 500 milhões de reais disponibilizados para carros populares. 320 milhões já foram utilizados. O carro, aliás, a marca que mais se beneficiou foi a Fiat, com 130 milhões de reais, a Volkswagen com 50 milhões, a Peugeot Citroën com 40 milhões de reais, a Renault com 30 milhões, a GM e a Hyundai com 20 milhões cada uma, e a Honda, Nissan e Toyota com 10 milhões de reais cada uma das empresas. Então, tivemos empresas que ganharam milhões de reais vendendo mais carros graças a esta redução dos preços
nada mal para esse programa, para essas empresas. Vamos agora falar um pouco de análise técnica com o Lucas Florencio, analista CNPI técnico da Guide Investimentos. Muito boa tarde, Lucas. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, o prazer é todo meu. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. É uma honra estar aqui com vocês. Lucas, vamos lá. Tivemos hoje JBS que disparou, melhor ação do dia. Aliás, agora no aftermarket perdeu um pouquinho. A Azul sai ganhando 3,93%, JBS 3,86% e Localiza, segundo lugar, 3,90%. O que você está vendo dessas três ações que se destacaram nesse primeiro pregão da semana? JBS, Localiza e Azul. Maravilha. Posso compartilhar aqui minha tela para eu mostrar o meu ponto de vista? Perfeito. Começar aqui. Bom, começar então com o JBS. Gráfico diário aqui para a gente. Desculpa, gráfico semanal aqui para a gente, é bom a gente comentar, porque ainda está numa estrutura de tendência de baixa, né? O preço, ele trabalha muito abaixo das médias, a média de 20 períodos e a média de 200 períodos, que são médias muito utilizadas pelo padrão de análise técnica, e o mercado ele vem aí de uma queda desde a região de 35, 32, buscando agora o patamar de 17, né? A gente tem o primeiro movimento, que aí é o indício de que há uma quebra de estrutura de tendência de baixa, uma vez que o mercado está fazendo topos e fundos descendentes e começa a passar essa região da média de 20 períodos, mostrando aí esse fluxo que você comentou. E aí no gráfico diário, né, o que nós podemos observar em relação à nossa JBS no gráfico diário, a gente tem um padrãozinho de reversão, que é conhecido como ombro, cabeça, ombro. Quando o mercado ele tenta fazer a continuidade da tendência e ele não consegue gerar a continuidade, ele faz a reversão do movimento. Então ele deixa um movimento como se fosse um ombro, cabeça, ombro. A gente pode projetar esse ombro, cabeça, ombro, que é um estudo da análise técnica clássica, como um possível alvo agora para a região de 20 e 70, né? Esticou um pouquinho da média de 20 períodos, que é essa região de 17 e 20, mas tem espaço para buscar 20 e 70. Qual que era a outra ação, perdão? Localiza, Azul e JBS. Localiza, gráfico semanal aqui para mim da Localiza, a gente tem um movimento um pouco esticado das médias, né? O preço já está na região de 67 e essa região foi uma região que historicamente, olhando para trás, foi quando teve uma queda, onde jogou o preço para a região de R$53, né? Então a gente tem aí um preço um pouquinho esticado da média de 20 períodos, que ele respeita bastante a média de 20 períodos, uma tendência de alta, chegando próximo de uma região de topo, né? E aí no gráfico diário, nós temos esse movimento seguindo muito forte pela média de 20, né? Percebe que o mercado respeita essa média de 20 períodos, que é essa linha azul, fazendo topos e fundos ascendentes, né, para buscar essa região de 72 e 56. Eu vejo que se o mercado continuar essa alta assim, ele pode buscar 72 e 56, e aí passando essas regiões, nós não temos um ponto de referência por enquanto de alta, tem que tomar um pouquinho de cuidado com compras acima de 72, né, porque ele vai estar esticado das médias. Agora, se ele perde essa região por volta de 64 e 20, aí o mercado pode iniciar uma correção maior até 58 e 79. JBS, Localiza, desculpa, eu acabei esquecendo o outro ativo, perdão. Azul, vamos ver um pouco de Azul. Azul, maravilha. Azul, nós temos aqui no gráfico semanal, o mercado, a última vez que eu participei aqui do programa, se eu não me engano, nós tínhamos comentado sobre ela, foi na data aqui do dia 6/3, e houve a entrada de fluxo comprador, né? O mercado ele conseguiu ganhar essa região da média de 20 períodos, também fez aquele ombro, cabeça, ombro, né, invertido, e ele faz aí um movimento de continuidade dessa figura, né? E esse ombro, cabeça, ombro, com essa entrada de fluxo comprador nesse candle aqui maravilhoso, houve um descanso muito saudável nas médias, né, na média de 20 períodos, perdão, formando uma bandeira, né, que é uma figura de continuidade, né, validando aí essa reversão e essa quebra de estrutura de tendência de baixa. Então, o alvo da nossa Azul aqui ainda abre espaço para buscar a região de 25,78, que é próximo dessa região de média de 200 períodos, uma vez que o mercado se distanciou dela, né? Mas a gente tem um distanciamento também da nossa média de 20 períodos, que foi o início do movimento da tendência de alta. Então, quem comprou barato com a entrada de fluxo e volume nessa data e nesse candle maravilhoso aqui, teve um descanso, um desconto, uma compra barata novamente próximo da média de 20 períodos, e agora o mercado começa a ficar um pouco mais caro. E aí uma região de possível realização. Então, quem está buscando compra aí pelo gráfico semanal, esperar o mercado fazer uma correção, e no gráfico diário, ele segue firme aí
respeitando também a média de 20 períodos, né? E aí no gráfico diário a gente tem o mesmo alvo para buscar os 25,78, só não pode perder a região de 17 aqui, porque aí se perder essa região de 17 abre caminho para testar a área de R$13 e fazer um descanso maior. Perfeito. E Zatakaki? Eu queria que você pudesse dar uma olhadinha. A gente falou mais cedo em relação à Petrobras ali, que desistiu, aliás, o governo, né, desistiu ali da Petrobras. Não. Agora é oficial, até vou pegar a notícia aqui, que a Petrobras decidiu sepultar os planos de controlar a Braskem. Então, queria que você desse uma olhadinha em Braskem, por favor. Sim. Maravilha. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês. Só um minutinho, por favor. Bom, maravilha. Vamos lá. Então, no gráfico semanal aqui para mim, a Braskem, ela está muito próximo da região de resistência de 30,95, né? Então, pelo que você me comentou, a respeito da notícia que sai no momento como esse, importante da posição do preço, né? Eu costumo dizer que o dinheiro inteligente, ele geralmente trabalha um pouco antes do noticiário, né? Então, a gente teve também uma entrada de fluxo comprador nessa região aqui, por volta aí da data de... Deixa eu só passar o dia certinho aqui para você, no gráfico semanal, foi por volta do dia 2/5, né? E o mercado fez um descanso também, buscando agora a região de R$30,95, que é uma região de resistência que, olhando para trás, foi quando o mercado devolveu aí, teve uma queda de 50%, né? Então, no gráfico diário, a gente tem espaço para novas máximas, para mim ainda pode buscar a região de R$37,90, e a gente pode projetar Fibonacci, que é um indicador importante para a gente buscar alvos nas nossas operações, porque o mercado tem aí, está seguindo bastante a média de 20 aqui, a média de 200, se distanciou um pouquinho da média de 20, invadiu uma região de topo novo, que é essa área aqui onde teve essa queda, esse descanso, mas o próximo alvo aqui abre caminho para buscar esse topo, que foi onde gerou aquela queda poderosa, né, e ele tem espaço para buscar essa região de 37,99. Agora, se você quiser também, eu posso dar uma olhadinha em Petrobras, né, Petrobras, que você tinha comentado com a gente aqui, no gráfico semanal, para mim, Maravilha, Petrobras, ele tem espaço para buscar 38,50, só que se a gente joga para trás, ó, nós não temos nenhuma referência de topo, né, tá bem livre o caminho para cima, e essa área aí, eu comento que é uma zona de ninguém, uma zona que pode aí ter uma realização, né, uma vez que o mercado não testou essa área anteriormente, e ele passa a região aqui de 28 e se distancia da média de 20 períodos na região de 23. Então, quem passa comprado próximo dessas regiões da média, chegando nessas áreas de máximas, de topo, o mercado começa a ter interesse por realizar suas posições. E aí, tem que tomar cuidado com compras quando o mercado está muito próximo de região de topo, porque ele pode estar caro. O ponto médio ali de referência para estar barato seria o desconto do ativo, é muito quando ele está próximo das médias. Então a gente pode perceber o distanciamento da média e a gente joga para trás e consegue perceber que houve uma resistência que conseguiu devolver o mercado com uma queda muito forte aí, de aproximadamente 37%. Mas é assim, o mercado é soberano, se o mercado tiver interesse comprador ainda, puxando o preço para novas máximas, ele pode buscar sim a região de 38, e aí quem está comprado, na minha opinião, já pode começar a observar uma proteção da sua compra, né, na região de 28,95, não pode perder essa área, porque aí ele pode voltar para buscar 26,70, e aí se perder a região de 26,70, que é a média de 20 períodos que está respeitando a tendência de alta, abre caminho para testar novamente 22. Para cima aí, eu vejo o alvo para os 38,50. Perfeito. Agora, eu vou aproveitar e te perguntar, Lucas, sobre as 3 piores do dia. CVC, Natura e Açaí. CVC é montanha-russa, né? Tem dia que está maior alta, tem dia que é a pior queda. O que você está vendo em CVC, Natura e Açaí? A CVC é um ativo aí que tem um movimento muito atípico, né? Até pelo valor do ativo. A gente tem um padrão muito interessante, que ele respeitava aqui um canal de baixa, né? E ele conseguiu quebrar essa estrutura de tendência de baixa, que é essa linha aqui como referência, e buscou a nossa média de 200 períodos. Percebe que quando o mercado ele faz uma reversão de tendência de baixa, geralmente ele tende a buscar a nossa média de 200 períodos, que é como se fosse um imã, né? E aí a gente tem a projeção desse movimento aqui de Fibonacci respeitando essa região, inclusive já passou 100%, 161 e 200%, que são os extremos dessa projeção. E aí casa com a nossa região de resistência, que é a média de 200 períodos, que foi aí um movimento vindo de lá de trás, né, mostrando a força da tendência de baixa. Então, como ele está muito próximo dessa região da resistência aqui por volta de 4,60, se ele perder essa região de 4,10, aí pode vir buscar
3,71. Ainda não vejo uma reversão, tá? Pode ser um descanso um pouquinho mais maior em relação aí ao movimento que tem feito aí de correção, e se ele segurar na região de 3,70, validando essa força de compra que entrou, nós podemos começar a observar novos alvos ali para cima e podemos sim projetar, mas aí precisamos analisar como que vai ser esse movimento de correção, porque a gente não consegue prever muito o futuro, né? A gente tem que observar como é que vai ser o movimento do mercado para a gente conseguir ter de fato aí, a média de 20 segurando o preço para tentar replicar esse movimento de alta, que é essa perna aqui, e fazer um segundo movimento para buscar 5,90 e depois 7,75, né? Mas por enquanto não vejo aí nenhum momento de entrada no ativo. Natura, né? Exatamente, Natura e Açaí. Vamos lá, Natura e Açaí. Natura no gráfico semanal, a gente consegue observar muito mais claro esse movimento que eu tenho comentado, que eu enfatizei aqui na nosso bate-papo, que é a média de 200 períodos. No gráfico semanal, nós temos ela na região de 32,86. O mercado, quando trabalha acima da 200 períodos, ele mostra um viés comprador. E quando o mercado perde ela, ele mostra um viés vendedor. Só que a nossa média de 20 períodos, que é essa linha azul, é uma média um pouco mais curta, então o mercado tende a respeitar um pouco mais ela em tendências aí fortes, né? E aí ele perdeu essa força, depois que ele fez esse movimento de queda, fez movimentos de topos e fundos descendentes, ele começou a fazer um movimento de lateralização e agora ele começa a dar sinais de que aí é uma possível reversão, mas ele pode fazer um descanso aqui até a região de 13,76 para depois tentar replicar esse movimento até 32,88. Por enquanto eu não vejo entrada, acho que fica interessante a compra se o mercado vir de fato buscar essa região de 13,66, fazer um descanso aqui a favor do primeiro movimento de alta, para depois a gente conseguir projetar Fibonacci, e aí se esse descanso de fato acontecer e validar o meu racional, a gente começa assim a ficar um pouco mais otimista com o ativo para buscar novas massas. A gente consegue projetar assim esse alvo aí para buscar a região lá de 27, depois 30. Agora, Açaí, dá uma olhada no gráfico semanal, Açaí teve um movimento muito forte de queda, né? Ele veio buscar agora a média de 20 períodos na região de 14, só que essa queda, ela colapsou da região de 20 e 19 até essa área de fundo aqui, que foi a responsável por jogar o movimento para cima, invalidando essa outra queda anterior, tá? Então o mercado ele trabalha meio que num movimento lateral. Por enquanto, no gráfico semanal, a gente tem um viés ainda vendedor que está trabalhando abaixo da média de 20 períodos, mas no gráfico diário, a gente tem o primeiro movimento já quebrando essa estrutura de tendência de baixa, né? A gente trabalha com o movimento de fractais, né? O gráfico semanal, uma visão um pouco maior, e o gráfico diário, uma visão aí um pouco menor. E aí, se o mercado buscar a região de 12,25, provavelmente ele vai trabalhar numa região de suporte, respeitando aproximadamente 50% desse movimento comprador, que teve entrada de volume, aqui o volume ascendente após toda essa queda e essa lateralização, e aí a gente consegue também observar esse movimento aí, possivelmente sendo projetado. Eu vejo que os ativos aí tendem a respeitar esse movimento e pode ficar bem interessante nos próximos dias, nessas correções, se segurar muito próximo da média de 20 períodos, com nova entrada de fluxo comprador, validando aí esse interesse comprador, esse volume que entrou, para conseguir replicar esse movimento até a região de 16, né, que é 100% de Fibonacci, 100% aí seria esse último movimento comprador, replicado até a média de 200, e depois buscar a região de 18 e 20 ali em cima. Perfeito. Isa Takaki, sua pergunta para o Lucas? Magalu, poderia dar uma olhadinha em Magalu? Claro, vamos dar uma olhada em Magazine. Deixa eu dar uma olhada no gráfico semanal. Gráfico semanal, deixa eu só limpar aqui os nossos estudos e a gente começa aí o nosso bate-papo. Gráfico semanal, ele também veio de uma queda muito forte, furou a média de 200 períodos, furou a média de 20 períodos aqui, né? Conseguiu buscar esse movimento de tendência de queda, e aí ele se distancia da média de 20 e a média de 20 se distancia da média de 200. A gente tem um distanciamento duplo, mostra que o mercado está muito sobrevendido, né? Quem vendeu lá em cima provavelmente vai começar a realizar, e aí começa a mostrar esse movimento de correção, tá? Então, nesse momento de correção, a gente começa a observar um padrão aí de acumulação de força. E aí, segundo a teoria de Dow, né, que é um dos principais aí influenciadores na análise técnica clássica, é quando o mercado começa a ter ali um possível movimento de acumulação
e injeção de capital para tentar, de repente, fazer uma reversão do movimento. E aí, quando a gente olha a média de 200 períodos aqui na região de 12, né, nós podemos ter aí um viés que, se o mercado quebrar essa estrutura de tendência de baixa, essa estrutura de linha de tendência aqui dentro desse movimento de acumulação, ele pode fazer uma projeção no movimento até a região de 12,33. Caso contrário, ele ainda acumula força, não temos uma entrada muito forte ainda de volume e nem essa entrada sendo validada nos candles, né? Nós tivemos alguns candles aqui compradores, mas muito sutis, né, em relação àqueles movimentos que nós tínhamos mostrado, e aí eu não vejo muito espaço para baixo do ativo. Se ele perder essa região, ele vai meio que travar nessa área de mínima aqui por volta de 2, por isso que eu estou um pouco mais otimista que ele pode sim tentar fazer agora os movimentos de projeção para buscar a região de 12, mas nós precisamos aguardar essa quebra de estrutura. Tem alguns traders, alguns investidores que gostam de tomar decisão quando faz essa quebra de estrutura, e a proteção disso aí teria que ser por volta da região de 2,80, né, para tentar replicar aí o seu alvo para buscar as regiões de 12, mas quem não quer pegar esse primeiro movimento, né, que seria aí um movimento de rompimento, e rompimento geralmente tem uma probabilidade de falhar no início, você espera o mercado quebrar essa estrutura, fazer uma correção, te entregar um desconto, e aí entrando o volume, validando aí o fluxo financeiro a favor do movimento de compra, você pode tentar aí buscar a projeção para 12 e 13, que é o nosso racional aí que a gente apresentou aí nesse dia. Eu queria te perguntar, Banco do Brasil foi uma das maiores altas, a gente comentou até com nossos outros convidados, uma das maiores altas dos últimos meses no pregão. O que você está vendo em Banco do Brasil e para onde vai esse papel, hein? Isso, o Banco do Brasil está bem esticado, né? A gente consegue ali olhar que o preço ele se distanciou muito, né, da sua origem, do movimento comprador, da média de 20, da média de 200, as médias elas estão abertas, né? A gente teve uma acumulação aqui nessa região e o mercado jogou o preço lá para cima, já passou essa região de topo aqui por volta de 42, né? Acho que está caro, por enquanto no gráfico semanal, deve um descanso. Nós podemos aqui observar a projeção desse último movimento comprador, né, e temos aí já um movimento chegando na região de 100%, que seria 48,50, e aí se ele continuar esse movimento de alta, aí sim nós podemos observar um possível alvo para 56,27 e depois 61. Óbvio que está caro, é um ponto de vista relativo, uma vez que a gente tem a média de 20 como uma referência, porém, se a gente joga para o gráfico diário aqui, ela se distanciou também do preço, né, o preço se distanciou da média de 20, deve um descanso. Para quem busca compras, eu sempre gosto de comentar que o melhor ponto de referência é sim a média de 20 períodos, então o mercado voltando a testar essa região de média de 20 períodos, validando a entrada de fluxo comprador, igual acontece aqui, ó, quando o mercado descansa na média de 20, há uma entrada de fluxo comprador, né, a gente pode tentar fazer esse movimento de continuidade. Só que a gente não pode negligenciar um fator, né, que o mercado ele se distanciou das médias, ele já passou o topo anterior, e aí a gente tem que levar em consideração que o início dessa tendência de alta aqui começou na região aqui de 28, então ele já fez um descanso, 2 descansos, 3 descansos, e a gente tem uma tendência primária, e essas tendências aqui são tendências secundárias. Conforme vai subindo, ele vai perdendo qualidade, então a probabilidade desse descanso da continuidade começa a diminuir, ao invés do primeiro, ao invés do segundo, conforme vai chegando no terceiro, no quarto, o mercado começa a ficar muito sobrecomprado, e aí pode ser que inicie um processo de correção maior. Então se ele perder a média de 20 períodos na região de 45 e 77, aí ele tem espaço novamente para reverter o movimento até 37,89. Caso contrário, eu vejo aí o próximo possível alvo para novas máximas em 56 e depois 61. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar com o Lucas Florencio, analista CNPI técnico da Guide. Muito obrigado, Lucas. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no nosso closing da BMC. Eu que agradeço mais uma vez, é uma honra estar com vocês e fico à disposição. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado e vamos então para um rápido intervalo, gente, 2 minutinhos e voltamos já já com mais notícias diretamente aqui da nossa BMC ao vivo e a cores para você que é investidor. Não saia daí, voltamos já já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira.
Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Ei você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Vortex Beyond. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, às 5 horas e 38 minutos aftermarket, continuando na B3 com o Ibovespa, que não consegue chegar aos 120 mil pontos e para aos 119.857 pontos, alta de 0,93%. Azul subiu 3,93%, melhor do dia, seguida pela Localiza 3,90% e JBS 3,86%. CVC a pior do dia, seguida pela Natura e pela Açaí. Petrobras subiu 2,60 aos R$ 30,41. Vale caiu 0,34% aos R$ 69,43. A Cielo, aliás, a CVC caiu mais de 4%, 4,67% a queda da CVC. Açaí 2,52% e Natura 2,37%. Dólar também volta a cair, projeções do Goldman Sachs que o dólar pode chegar a 4,40, hoje 4,77%, queda de 0,89%. Agora, vamos falar um pouquinho de política e de atualidade, porque hoje tivemos uma operação da polícia no show
da Taylor Swift, que está movimentando o mercado de shows aqui no Brasil. A polícia e o Procon fizeram uma operação na fila de pré-venda de ingressos para o show extra Taylor Swift em São Paulo. Prendeu 25 pessoas acusadas de câmbio, né? A operação feita contra cambistas. Então, esses cambistas estariam revendendo, supostamente, ingressos para o show extra da cantora Taylor Swift, que vai acontecer em novembro no Allianz Parque, Zona Oeste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 300 pessoas foram abordadas, 25 suspeitos foram levados para a primeira delegacia da Divisão de Investigações sobre infrações contra o consumidor, foram ouvidos e libertados, mas seus cartões bancários foram apreendidos. Operação realizada junto com o Procon na fila de pré-venda que começou às 10 horas com clientes do C6 Bank e Mastercard que puderam comprar até 4 ingressos por CPFs. Lembrando que já nos semanas passadas os shows da Taylor Swift tiveram um sold out, né? Terminou a venda de ingressos em poucos minutos e muita gente levantou suspeita que cambistas poderiam ter comprado um grande número de ingressos para depois revendê-los ao público. Lembrando que serão 3 dias de shows e temos valores que vão de R$190 para a meia e 380 para a inteira, para a cadeira superior, até R$525 a meia e R$1.050 a inteira para a pista premium. Então, depende muito de onde você vai. Tem valores diferentes. Acabou em poucos minutos a venda de ingressos para Taylor Swift. Agora, vamos dar uma olhada também lá em Brasília. Aliás, vamos dar uma olhada como está o mercado lá fora também. Deixa eu dar uma olhada aqui na CNBC, como está o mercado lá fora. Temos também lá fora um problema sério no Reino Unido de crise da dívida hipotecária, ou seja, o grande medo dos analistas lá no Reino Unido é que possa ter uma crise da dívida ligada aos imóveis, dívida imobiliária. Por quê? Porque as taxas de juros no Reino Unido dispararam e por lá os empréstimos para comprar imóvel são realizados com taxa variável e isso está acarretando uma série de consequências graves para as famílias britânicas que não estão mais conseguindo pagar as suas dívidas hipotecárias. Lembrando que os juros no Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos passaram de 0 até negativos, como é na União Europeia, para território positivo muito rapidamente. Isso acabou tendo um impacto pesado na questão dos juros, né, na questão das parcelas pagas pelos cidadãos daqueles países, especialmente em dívidas para bens duráveis. Então, a hipoteca média de taxa há 2 anos no Reino Unido passou de 5,98% para 6,01%. Então, está continuando a subir esta renda. Estamos falando de isso em poucas semanas, né? Então, temos um aumento progressivo da taxa de juros que poderia prejudicar a economia à medida que os custos crescentes das hipotecas afetem a renovação dos negócios e o número disponível, né, de hipotecas acabe diminuindo. Então, vamos ver o que vai acontecer. O próprio primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, ele declarou que de fato há um problema e que a prioridade do governo era reduzir a inflação pela metade e precisava, abre aspas, seguir o plano, fecha aspas, mas ele disse que as famílias em dificuldade vão receber, sim, apoio do governo do Reino Unido. Bancos como o HSBC ou o Santander suspenderam temporariamente a concessão de crédito hipotecário para os cidadãos britânicos nas últimas semanas, isso por causa das incertezas dos mercados. Então, vamos ver então o que vai acontecer. Temos, só para a gente ter uma ideia, né, gente? Em agosto de 21, os juros, a taxa de juros no Reino Unido estava em 0,1%. Isso em agosto de 2021. Um ano depois, agosto de 22, já estava em 1,75%. E hoje, que estamos em maio de 23, está em 4,75%.
5%. Então passamos de 0,1% para 4,5% em basicamente 2 anos. Um pouco menos de 2 anos, 1 ano e 8 meses, tivemos esta alta tão expressiva e o mercado está projetando um juro por volta de 6% em fevereiro do ano que vem. Isso vai ser um problemaço para as famílias britânicas. Deixa eu dar uma olhada aqui como está a situação no mercado no Brasil. Temos o CEO, agora notícia ao vivo, gente, tá? O CEO do Itaú Unibanco está falando ao vivo nesse momento. O CEO do Itaú Unibanco está falando nesse momento ao vivo sobre a questão da Americanas. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a fala dele. E ele disse, o Malui disse que Milton Malui, a gestão da Americanas foi extremamente ineficiente ou conivente. O banco recusou mudar documentos a pedido de gestores americanos. Americanas aponta dedos para bancos como forma de desviar as atenções. Então temos uma acusação forte por parte do CEO do Itaú, que disse que a Americanas foi incompetente ou conivente com as fraudes. Então, acusação grave do CEO do Itaú contra Americanas. Deixa eu ver se temos a Isa aqui conosco para dar a última notícia. Isa, acho que temos notícias lá de Brasília, né? Exatamente, eu falei agora há pouco sobre a reunião de Lula e Haddad lá no Palácio da Alvorada sobre os últimos detalhes da reunião sobre a arcabouço fiscal. Eles também comentaram sobre reforma tributária, daqui a pouquinho a gente vai saber o resultado dessa reunião. Mas agora eu falo de Aziz e Cajado. Eles devem se reunir amanhã em busca de acordo para a tramitação, então, do arcabouço também, a mesma pauta. O relator do novo arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz, vai se reunir, então, com o relator do texto na Câmara, que é Cláudio Cajado, em busca de um alinhamento a respeito de possíveis alterações na nova regra. Se o Senado aprovar as mudanças, o texto vai voltar, então, para a Câmara, o que provavelmente deve atrasar a votação no Congresso. O Aziz afirmou que vai fazer alterações ali para retirada, né? Um dos pontos que vai ser alterado seria, então, a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, da Fundeb, né? Da nova regra. Segundo ele, a questão relacionada ao período do cálculo da inflação tem maior resistência ali dos deputados. Então, para não ocorrer o risco de atrasar, então eles vão retirar da pauta essa questão. Segundo ele, pelo menos essas duas, né, tanto o UFC do Distrito Federal e o Fundeb, a questão temporal está mais complicada. Ele falou que vai conversar, então, com o relator amanhã. O Cajado já disse ali que eventuais mudanças só devem ser votadas em julho pelos deputados. E, além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai participar de eventos em Portugal na próxima semana. Então, a agenda da Câmara está esvaziada nessa semana em função de férias lá no Nordeste, e eles estão tentando, então, se agilizar aí com essas reuniões paralelas, e dessa vez, então, de Aziz e Cajado. Tem uma outra informação aqui sobre a ANEEL, que acabou de chegar, porque a aprovação do Congresso de emendas na medida provisória do programa Minha Casa Minha Vida, que tratam ali da inclusão de painéis solares, vai ter um potencial de impacto anual de R$1 bilhão na conta de luz dos demais consumidores de energia via aumentos de tarifas ali, segundo cálculos da própria ANEEL. A proposta impõe a compra compulsória dos excedentes de energia elétrica gerada nas residências populares pelas distribuidoras e também dispensa de licitação para os órgãos públicos a aquisição de excedente de energia dos programas habitacionais. De acordo com o ofício enviado pela agência reguladora ao Ministério de Minas e Energia, os chamados jabutis ali, trechos estranhos ao projeto inicial enviado pelo governo, vão afetar diretamente, então, na conta dos demais consumidores que não têm painel solar e continuam comprando energia das distribuidoras, o mercado regulado. Então, emendas da MP ali do Minha Casa Minha Vida podem custar R$1 bilhão por ano na conta de energia. Vamos só dar um panorama aqui final das bolsas lá fora e também petróleo e dólar. O fechamento lá fora, né, as principais bolsas ali, o Ibovespa, você disse, já fechou no positivo, levantando o Ibovespa ali com a expectativa da manutenção da Selic em 13,75% ao ano. Agora, lá nos Estados Unidos, a S&P 500 fechou com queda de 0,37%, Nasdaq com 0,68% de queda e Dow Jones fechou com queda de 0,32%. O dólar
aqui fechou com uma cotação de 0,92% de alta aos R$ 4,77. A maior alta foi de R$ 4,82, chegou aí nessa máxima, e a mínima foi de R$ 4,76. Petróleo Brent fechou em queda de 0,68% aos $76,09. Carlos. Perfeito, Isa. Então, vamos dar uma olhada. Antes de dar uma olhada no nosso gráfico do dia, deixa eu dar uma olhada aqui, porque tem uma notícia curiosa. Dando uma olhada na mídia britânica, eu estava vendo, além do problema com as hipotecas do Reino Unido, temos também um problema com Harry e Meghan, porque um executivo do Spotify, um dos líderes do Spotify, o chefe do Spotify, chamou o ex-príncipe britânico e a esposa de vigaristas, depois que o contrato do podcast que eles tinham que fazer, que a plataforma de streaming tinha que publicar, foi eliminado, foi cancelado de forma antecipada na última sexta-feira. Segundo o comunicado conjunto, Spotify e a Artwell Audio, que é a empresa dos dois, concordaram mutuamente em terminar o contrato e estão orgulhosos do que foi feito juntos, mas o executivo do Spotify descreveu Príncipe Harry e Meghan, a duquesa de Sussex, como vigaristas após o fim desta parceria que, lembramos, tinha sido anunciada em dezembro de 2020. Então, começa a fofoca com, mais uma fofoca, né, com o casal do ex-reais britânicos. Vamos dar uma olhada então ao gráfico do dia. Deixa eu ver como é que está o nosso gráfico do dia e vamos falar hoje dos maiores bilionários da Ásia, né? Vocês sabem que a Ásia é o continente que mais produz bilionários do mundo. E vamos ver então quem são essas pessoas e qual que é o patrimônio delas, porque em primeiro lugar temos o Mukesh Ambani, que é indiano e é proprietário da Reliance Industries, que ele também é considerado como um dos maiores investidores do mundo, né? Ele tem 65 anos e 91,4 bilhões de dólares de patrimônio pessoal. Temos também em segundo lugar um chinês, o Zhong Shenzhen, de 68 anos e 64,2 bilhões de dólares em patrimônio. Ele que tem uma série de empresas que vão de farmacêuticas, biológicas, tem até água mineral, né? Ele é o rei das águas minerais da China e ele é o segundo homem mais rico da Ásia e o mais rico da China. Temos o Gautam Adani, 60 anos, da Adani Group, 52,3 bilhões de dólares. E temos o fundador da ByteDance, o Zhang Yaming, tem 39 anos e 45 bilhões de dólares. Para quem não sabe, gente, a ByteDance é a empresa que controla o TikTok, né? Então, é de fato um colosso que está fazendo uma concorrência forte ao Instagram, ao Facebook, ao Twitter, a outras redes sociais. E o fundador e o CEO da ByteDance tem 39 anos e 45 bilhões de dólares de capital. Somente em quinto lugar vem um chinês, aliás, uma família, desculpa, japonesa, a família japonesa, a Tadashi Yanai e família, que tem 39 bilhões de dólares. A da Uniqlo, que é uma grande varejista japonesa, 39 bilhões de dólares em patrimônio pessoal. E depois temos mais três chineses, dois de Hong Kong e um da China continental. Interessante, o Pony Ma, nome de batalha do Ma Huateng, que é o dono da Tencent, né, que é uma grande empresa de tecnologia que tem um patrimônio de 37,7 bilhões de dólares como patrimônio pessoal. Então, aqui está a lista dos homens mais ricos da Ásia. Lembrando que na Ásia estão crescendo a cada vez mais os bilionários. O primeiro homem mais rico da Ásia, por sinal, a gente ocupa o 11º lugar do mundo, mas a Ásia está em franca expansão no número de bilionários presentes em seu território. Rápido giro para ver como estão as notícias nesse momento. Aliás, rápido giro do mercado. Ibovespa
está fechando então com aftermarket 0,93%, 119.857 pontos, Azul 3,93, Localiza 3,90, JBS 3,86, CVC Natura e Açaí, piores do dia. Dólar caiu e caiu muito nesta segunda-feira, o dólar que fechou em queda de mais de 1%. Aliás, Petrobras, vamos falar de Petrobras. Petrobras subiu 2,60, R$ 30,41, Vale caiu 0,34, R$ 69,43. Dólar caiu, agora diminuiu um pouco a queda, 0,89%, R$ 4,77. Ibovespa, então, não consegue chegar aos 120 mil pontos, mas está bastante próxima desse patamar. Temos aqui o CEO do Itaú, que continua falando, continua soltando bordadas contra Americanas. Temos também, acabou de sair o BTG Pactual, que avalia que a oferta da Unipar para a Braskem é a mais vantajosa. Então, a notícia que a Isa estava dando logo agora de manhã, logo no começo da tarde, é que a oferta da Unipar seria a mais vantajosa. E, Isa, temos mais notícias de ultimíssima hora para nossos últimos minutinhos? Vamos falar de entrada de estrangeiro na Bolsa, porque o investidor estrangeiro aportou mais de 410 milhões de reais na B3 no dia 15 de junho. Os investidores estrangeiros, então, aportaram, esse número de 410,2 milhões de reais em recursos no segmento secundário da B3 no dia 15, última quinta-feira. Com isso, então, o fluxo de recursos estrangeiros acumula um saldo positivo de 7,32 bilhões de reais em junho e um superávit de 14,20 bilhões de reais em 2023. No mesmo dia, quando o Ibovespa subiu 0,13%, o investidor institucional sacou 499 milhões de reais, enquanto o individual retirou 111,5 milhões de reais. Esse é um dado, então, na retirada de aportes estrangeiros da B3. Uma outra notícia aqui sobre a balança comercial brasileira, que saiu o resultado nesta tarde. A Secretaria de Comércio Exterior informou, então, que a balança comercial registrou um superávit de 2,54 bilhões de reais na terceira semana do mês de junho. No ano, a balança segue positiva em 42,166 bilhões de reais. Agora, uma última informação aqui importante que deve afetar ali o setor de saúde, que é a ANS suspendeu comercialização de 31 planos de saúde por conta ali de mau desempenho, né? Então, por conta desse mau desempenho no atendimento dos usuários, levou então a Agência Nacional de Saúde Suplementar a suspender por um trimestre a comercialização de 31 planos de saúde. Tem a lista lá no Ministério da Saúde, aliás, no ANS, no site da ANS, tem essa lista para quem quiser conferir, pertencentes a 9 operadoras. Os beneficiários desses planos permanecem com suas coberturas, mas novos clientes não podem ser captados, então, até que a avaliação melhore. Essa consulta, então, pode ser feita no site. Na página também é possível consultar os planos de saúde que já estavam suspensos e ainda não foram liberados. Então, a ANS, então, resolveu suspender alguns planos de saúde e acaba sempre impactando em algumas ações aí, dependendo do plano. Perfeito, então essas eram as ultimíssimas notícias de hoje. Então, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo a todos vocês que seguiram a gente aqui no nosso closing na BMC. Muito obrigado, Isa Takaki, por sua parceria de todas as tardes. Valeu, Carlos. Uma boa tarde para todo mundo. Até amanhã. Até amanhã, muito boa tarde então para vocês. Nós vemos amanhã, 4 da tarde, sempre aqui na BMC. Fique agora com nossa programação e mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até amanhã. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz